Então, nós vamos então utilizar este recurso, como eu estava falando para vocês, houve essa dificuldade com relação à internet, e aí nós vamos fazer alguns comentários a respeito dos cumprimentos, tá certo? Das saudações. Vamos voltar aqui um pouco a. Então, na Itália, em geral, as pessoas se cumprimentam com um aperto de mão, tá? E elas se cumprimentam quando elas são apresentadas, ou então, quando as condições permitem, elas se apresentam, né? Elas pedem licença e dão um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e se cumprimentam, tá? Então, os italianos é muito comum eles cumprimentarem parentes, amigos e pessoas próximas com aqueles dois beijinhos assim perto do rosto, certo? Isso é muito comum. Inclusive entre homens também, quando tem uma certa familiaridade, etc. Isso é possível também, tá? É, pode ser que esse cumprimento venha a ser um abraço, mas abraço é uma coisa meio rara, tá? No ambiente em geral europeu. As saudações são buongiorno, que significa bom dia, que é uma saudação feita de quando você acorda até as 2 horas da tarde ou 3 horas da tarde, pode vir até 4 horas da tarde, se pode dizer bom giorno, tá? Boa tarde se diz buonasera. Buonasera seria de 3 horas até de noite. Buonasera. Existe também a expressão buona serata. O que seria buona serata? Buona serata seria uma forma usada muito pelos jornalistas âncora nos telejornais para se despedir dos seus telespectadores, tá? E eles se despedem, às vezes usando essa expressão também, buona serata. Então, buonasera seria nesse horário, e buonanotte se diz quando se vai se despedir das pessoas, né? Quando acontece, as pessoas se despedem entre si e, e elas vão ao repouso, tá? Existe também um certo tratamento que não é muito comum, não é muito usual, mas existe. É quando essas pessoas, depois do almoço, vão para a hora sesta. A hora sesta é a hora de depois do almoço. Eles se saúdam com bom pomeriggio, né? Essa palavra pomeriggio é uma palavra que vem do latim, post meridium, depois da hora meridiana, tá? Quando as pessoas se conhecem, mas se tratam com um certo respeito, com uma certa formalidade, tá? Quando você não conhece a pessoa e vai tratar com a devida formalidade, então faz-se os tratamentos dessas saudações dos períodos do dia. Bom giorno, buonasera, buonanotte, etc. Né? Mas quando existe uma certa formalidade, você pode dizer salve. Salve seria olá, tá? Salve. Pronto. Aqui é uma saudação, traduzindo um olá, que indica uma certa formalidade. É muito usual também na língua italiana usar ciao. Ciao não é só para quando as pessoas se despedem, é também quando as pessoas se encontram. Mas usar ciao como saudação é apenas para. Você usa isso aqui com gente com quem você tem muita intimidade, tem uma familiaridade muito grande. Você pode usar para crianças, você pode usar para pré-adolescentes, né? Mas em geral, o tchau ele é utilizado de uma forma, é quase um coloquialismo,
tá? Então, prestar muita atenção. Você não pode dizer para uma pessoa com quem você tem uma certa postura de respeito de estar usando tchau na saudação com ela. Até logo. Você pode utilizar a expressão arrivederci. Quando é uma pessoa com quem você vai tratar com muita formalidade, você pode dizer arrivederla. Arrivederci, até logo. Ou arrivederla. Seria um até logo para alguém com quem você está usando tratamento mais formal. Quando a gente tem uma certa familiaridade com alguém, você pode usar tu. E tu, como está aí? Tá? Então, aqui é o tu. Quando é um tratamento com alguém que exige um certo respeito, você utiliza a palavra lei. Se você for traduzir lei ao pé da letra, em língua portuguesa, traduzir do italiano para o português, lei, a tradução é ela. Ela, né? Lui, lei. Mas só que a palavra lei também tem um sentido em língua italiana de um tratamento de senhor, senhora. Tá? Senhor, senhora. Tem um tratamento respeitoso. A gente vai usar o tu para um tratamento mais familiar. E o lei é utilizado para um tratamento mais respeitoso. Até logo. A gente já falou, né? Até breve. Até breve. Até breve é a presto. A presto. Eu vou colocar esses slides ali lá vou colocar esses slides no Ava para vocês, para facilitar um pouco para vocês, né? Então, a presto. Adeus ou até mais, você diz adio, tá? Adio. Mas só que adio é uma coisa quase tão rara como em português. Você não diz adeus. O adeus é quase uma despedida meio definitiva, meio, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Obrigado, a gente diz sempre grazie. Você pode dizer muito obrigado, como é que a gente diz? Grazie mille. Grazie mille. Seria mil graças, né? Mas só que em português a gente vai traduzir como muito obrigado. E quando você vai perguntar como é que a pessoa está, se a gente está utilizando para um tu, é como está aí. Como está aí. E quando a gente utiliza para o senhor, a senhora, é como está. Como está lei. Como está a senhora. Como está o senhor. Como está lei. Ou quando você usa o tu, é como stai. Como stai. Como stai tu. Tá? Tu stai. Eu estou, tu stai. Lui, lei, está. A conjugação verbal, tá? Então, eu acho que ficou claro essa explicação aqui. Vamos dar, então, só lembrar, né? Buongiorno se diz até as 14 horas. Bom pomeriggio, logo depois do almoço. Buonasera se diz de 2 ou 3 ou 4 horas da tarde para frente. E buonanotte se diz quando a gente se despede da pessoa para ir dormir. Ou a gente não vai ver mais a pessoa durante aquele dia. Obviamente, prestando atenção, você não vai dizer buonanotte às 4 horas da tarde, porque você está se despedindo da pessoa, né? Tem que ter bom senso também nisso. Vamos lá. Por exemplo, uma conversação, né? Informal, como é que se faz? Ciao Anna, como stai? Bene, tu? Mica male. Mica male quer dizer nem tão mal. Pronto. Nada mal, pronto, nada mal. Formale, um tratamento mais formal. Buongiorno, signore. Como está lei? Bene, tarará, tarará. E quando você se despede, você diz arrivederla, ou então arrivederci. Tá? São duas formas possíveis de se despedir da pessoa depois de uma certa conversação. Pronto. Aqui são algumas dicas bem práticas dos cumprimentos das saudações, né? Quando se vai apresentar, né? Você vai apresentar alguém
vai apresentar um amigo seu para um outro alguém, né? Se diz, este é fulano de tal. Esta é a Maria. Questa é la Maria. Questo é il Giuseppe, por exemplo, né? Quando se faz um tratamento mais formal, informal, perdão, mais informal, você pode dizer, come ti chiami? Tá? Aí a resposta é, io mi chiamo Marco, por exemplo. Né? Quando você vai se perguntar sobre o nome da outra pessoa, como se chama lei, ou como se chama lui, como se chama ele, como se chama ela, né? Porque assim, quando você vai perguntar o nome da pessoa, é como se chama, tá? Como se chama. Você vai estar conversando com uma pessoa com um certo tratamento mais formal. Aí, piacere di conoscerla. Piacere di conoscerla. Ou então aquele tratamento formalíssimo que é piacere di fare la vostra conoscenza. Mas é uma expressão assim mais formal que não se usa. Né? Ou molto piacere in conoscerlo. Não é conoscerlo não, viu? É conoscerlo. A entonação é diferente. Molto piacere in conoscerlo. Essas são algumas dicas, tá? E agora eu queria passar umas atividades para vocês relacionadas ao verbo andar, ao verbo estar, ao verbo fazer, ao verbo beber, sair e vir. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ver as conjugações verbais, basta que seja no presente do indicativo, daquele passado mais simples e no futuro, tá? E no futuro. Então, presente, aquele presente do indicativo, aquele passado simples, né? Io sono andato, tá? E aquele futuro, né? Io andrò, tu andrai, etc. Aí vocês vão ver essas conjugações verbais e vocês vão fazer 10 frases com cada verbo, tá certo? 10 frases. E cada frase vocês vão alternar entre presente, passado e futuro, tá bom? Procurem assimilar bastante as conjugações verbais, tá bom? Desses verbos aqui, porque aqui tem a primeira conjugação, a segunda e a terceira. Então já vai ajudar bastante no processo de aprendizagem de vocês, tá? Então, em vista dessa situação aqui, de que a aula não foi possível acontecer, fica essas dicas ali, essa atividade de aprendizagem com relação a esses verbos, ok? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje.